Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Caminho do Equilíbrio. Hoje nós vamos falar sobre hipnoterapia. E a minha convidada hoje é a Roberta Coelho. Ela é psicoterapeuta, hipnoterapeuta clínica em especialização em hipno-conco, traine de hipnose não verbal pelo Instituto BEM do Rio Grande do Sul, escritora, especialista em magnetismo sexual, ativação da Kundalini, terapeuta fitoenergética e radiestesia. Seja muito bem-vinda, Roberta. Muito obrigada. Estou adorando estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre hipnoterapia. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho da sua história, como que você iniciou essa sua caminhada como hipnoterapeuta. Eu, em 2017 para 2018, eu tive uma depressão. Na maioria das vezes, quando você olha o histórico do terapeuta, ele teve alguma coisa. E aí eu tive uma depressão e eu até fui até o médico, ele me receitou um remédio e no mercado que ainda temos esse segmento de trabalho até hoje, a gente também tem essa empresa. Eu não poderia de maneira nenhuma tomar aqueles remédios, porque eu fiquei muito chapada, né? E eu falei assim, não, isso aqui não tem como. E aí tinha algumas pessoas que nós conhecíamos, que eles usavam técnicas terapêuticas de Ayurveda. E aí eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou lá. E eu estava assim, qualquer coisa, se alguém falasse assim, você é bonito, eu chorava litros. Eu estava muito ruim. Bem fora do que eu sou, da minha personalidade, de como eu me apresento e assim por diante. Sempre fui uma pessoa muito forte na hora de chegar, falar. Enfim. E aconteceu isso. Fui lá, fiz o tratamento com eles, foi impactante. A primeira vez, assim, a primeira massagem, o primeiro tratamento que eles fizeram, no dia seguinte eu já estava me sentindo melhor. E aí eu comecei a olhar, nossa, que interessante terapias, né? Algo bem legal, deixa eu olhar isso aqui. E aí eu comecei a estudar. E eu digo que a hora que eu me abri para isso, do nada, veio para mim que eu tinha que fazer radiestesia. Eu falei, sempre fui muito espiritualizada, né? Sempre. Essa parte, apesar do mercado do qual eu trabalhava é muito racional e muito mercado corporativo, eu tinha a minha parte espiritual muito bem trabalhada nessa época, né? E eu falei, se eu tenho que fazer esse curso aqui, vamos embora. E aí me apresentou uma pessoa maravilhosa aqui de Campo Grande, a Cris Lopes, que ela até tem um instituto de yoga aqui, e ela também é professora de radiestesia. O meu curso com ela foi 2 anos. O pessoal fala, nossa, mas 6 meses. É porque ela não só deu radiestesia. O curso dela, assim, foi incrível, porque eu aprendi tudo que tinha a ver com chakras, com corpos sutis, tudo. E ela foi, assim, derramando aquele monte de conhecimento. E ela me deu um pêndulo na mão. Um dia que ela falou assim, agora você vai trabalhar com pêndulo. Eu olhei, mas como assim que eu vou trabalhar com pêndulo? Será que esse trem funciona? E ainda até fiz um teste com ela, que eu tenho vergonha até hoje que eu fiz com ela, mas deixa pra lá, um outro hora eu conto isso. Mas aí eu comecei a trabalhar com aquilo, falei, caramba, realmente, a hora que eu peguei a ferramenta Aurameter para trabalhar e fazer a medição de energia, e eu vi aquele trem funcionando sem eu dar comando, eu falei, olha isso aqui, que coisa louca, funciona. Porque eu estava, apesar de eu ter a minha parte espiritual muito bem trabalhada, sim, eu ainda assim eu tinha me transformado numa pessoa completamente racional, devido ao mundo corporativo, questão de negócios aqui. Então, aquilo quando eu vi, eu falei assim, puxa vida. Aí ela me deu um livro, Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Maravilhoso esse livro. Nossa, quem puder, leia, é maravilhoso. Sim. E eu comecei a ler, falei, que coisa incrível que é a mente humana. E aí foi assim, as coisas foram vindo para mim. Conforme eu fui me abrindo, as coisas foram vindo. E aí um belo dia, me liga um pessoal da Omni, oferecendo curso, né? Falei, mas jamais que eu vou conseguir fazer esse curso, porque a questão do curso, o valor dele, não tem como, agora eu não consigo. Olha, era para fazer. Eu, no fim das contas, o dia que eu estava em São Paulo fazendo o curso, para mim parecia que eu estava nascendo de novo, porque eu nasci em São Paulo. Até eu compartilhei isso com meu marido outro dia. Eu falei, para mim, eu estava renascendo, porque foi emocionante para mim. E aí eu estava em São Paulo,
Fiz o curso, foi maravilhoso. Foi quando foi assim, abrindo todas aquelas caixinhas. Olha, a mente é assim, a mente subconsciente, a mente inconsciente. E o trabalho, os resultados, as pessoas saindo bem, as pessoas contando as suas histórias, olhando para o lado e para o outro. E aí tinha pessoas, eu falo que o universo está fazendo um trabalho muito incrível hoje no mundo. Por quê? Você tem... Eu tinha colegas médicos fazendo curso comigo de hipnoterapia. Tinha enfermeiros, eu tinha dentistas, eu tinha pessoal que era CEO de empresa, que não quero mais trabalhar com isso daqui, saiu fora e foi trabalhar com a parte de terapia. Isso em São Paulo, esse movimento está muito grande. E eu falei, nossa, que incrível, né? E eu comecei a estudar, foi onde eu me apaixonei por hipnoterapia e fui aprofundando cada vez mais. Então... é isso. Foi assim que eu comecei. Foi através de eu digo que tem uma frase de Rossandro Klinger que fala o seguinte: é a necessidade que haja escuridão para que haja luz. Então, foi necessário ir lá naquele fundo do poço para que eu conseguisse chegar nas terapias. Porque senão eu não tinha vindo para as terapias. Eu estava lá até hoje. Como que funciona uma sessão de hipnoterapia? Eu, na verdade, eu tô até curiosa para saber, porque eu nunca fiz uma sessão, sabia? Olha só, vamos fazer. Sim. A sessão da hipnoterapia, as pessoas, principalmente que procuram depressão, ansiedade, às vezes dependência emocional, às vezes mulheres que passam por violência doméstica, abusos. Então, nós trabalhamos muito essas demandas, às vezes, tem demandas bem fortes, né? O objetivo a hipnoterapia ela é bem assertiva, porque eu tenho ansiedade. O problema não é a ansiedade. O problema é o que causa a ansiedade. É o que a mente a mente humana, ela utiliza o sintoma para mostrar para você que tem algo de errado aí. Ela utiliza esse sintoma. É como se fosse uma buzina, nós falamos assim. A febre do corpo, ela mostra para nós que tem alguma coisa de errado aí. E a mente utiliza os sintomas, como esses que eu salientei, que é a insônia, fibromialgia. Então, são várias vertentes, porque nós estamos falando de mente. Imagine que mente, em volta, são vários sintomas. Porque a mente é onde está o comportamento, onde está crenças, valores e assim por diante. Então, suponhamos que a pessoa venha trazer um problema de ansiedade. Nós vamos lá buscar qual foi a primeira vez que ela sentiu aquela sensação. A mente subconsciente é colocada a pessoa em transe. Eu não entro em transe. E quando eu falo para você que hipnose é um estado natural da mente, todos nós estamos em estado de hipnose o tempo todo. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas deixa eu finalizar aqui. Tá. Coloca a pessoa em transe e nós vamos até a primeira vez que ela sentiu aquela emoção que traz ansiedade, que na maioria das vezes é o medo. Por que eu falo a maioria das vezes? Porque com relação à mente, nada é definido. Você tem ansiedade, então aconteceu isso aqui. Não. Às vezes, as histórias de vidas podem ser iguais, as queixas são iguais, mas a hora que você vai investigar a fundo, a mente aparece outra coisa que não tem nada a ver. E aí você vai desenrolando. Por isso que o tratamento da hipnoterapia é totalmente personalizado. Não é um negócio aqui, é isso aqui que tem que fazer. Não existe. É um tratamento, né? É um tratamento. Primeiro a pessoa vai lá, ela fala da queixa dela e você monta o... Exatamente. Então, a primeira consulta, que é justamente uma análise de caso, onde ela vai conhecer como que é o processo mental, o que funciona, como que é a hipnoterapia, o que vai acontecer com ela. Eu vou entender todas as demandas dela, com perguntas assertivas, utilizando a programação neurolinguística, ela é muito eficaz dentro dessa análise de caso, dessa anamnese, né? E aí nós marcamos a sessão principal, onde a pessoa retorna para já começar a ir a fundo. Já aconteceu da pessoa já ficar e, tem como eu fazer agora, então? Sim. Então, vamos embora, vamos fazer. Principalmente quando a pessoa está com uma atitude mental, eu quero resolver isso, eu não quero mais carregar isso daqui, eu quero me livrar disso daqui, é o melhor momento para se olhar, para resolver. A pessoa ficar na dúvida, eu não sei,
Então não esquece, a hora que você tiver certeza, a gente conversa de novo. Sim. O que é hipnose não verbal? A hipnose não verbal é uma vertente, né? Inclusive, a partir de 2025, eu vou começar a dar formação de hipnose não verbal no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, porque o Instituto Bem é do qual eu faço parte também, né? Ele formou 10 trainees no Brasil para começar a dar esses cursos, e eu estou entre os 10. O que acontece? Nós colocamos a pessoa em estado de transe e não há essa conversa, o diálogo. Porque a hipnose clínica, eu preciso do diálogo. A pessoa, não existe esse negócio, eu vou dormir. Não, você não dorme, porque você troca comigo. A pessoa fica consciente? Sim, ela fica de olhinho fechado, porque com o olho aberto ela pode distrair com, olha só, aquele verde, ele é mais verde que aquele outro verde. E aí ela sai daquela situação que a gente quer resolver, a situação, problema que a gente quer resolver. Mas o olhinho fechado, ela consegue ir até aquela cena, que muitas das vezes está escondida na mente subconsciente. E aí ela consegue acessar para ressignificar. A não verbal, ela está também em transe, e aí nós pioramos o sintoma. Então, se ela tem um sintoma de ansiedade, aí a gente piora mais o sintoma dela, para que o sistema nervoso central ative o sistema simpático e parasimpático, para que eles regulem, e ela reseta, como se ela resetasse. Então, essa é a hipnose não verbal. E nós conseguimos fazer tratamentos nas pessoas através de manipulação dos chakras. Nós manipulamos os chakras desse paciente para que ele saia de lá. Às vezes tem algum chakra que ele está travado, né? E aí a gente consegue, através também dessa manipulação, fazer com que ela se regule. Mas o principal mesmo, dentro da hipnose não verbal, é fazer a autorregulação do sistema nervoso central, que é baseado em Mesmer. Se alguém ouviu, quem é da parte do espiritualista, já ouviu falar em Mesmer, que foi um médico alemão, eu não me recordo a nacionalidade dele, e ele, naquela época colonial ainda, Mesmer, ele traz essa vertente porque ele começa a falar sobre magnetismo animal. E aí ele acreditava que com imã resolvia, que tratava, e no fim das contas, através das pesquisas dele, ele percebe que cada pessoa era capaz de conseguir aplicar o tratamento para aquelas outras pessoas. E aí ele piorava o sintoma para que a pessoa resetasse. Aí vem a neurociência e explica o que ele fazia lá atrás. É bem interessante, né? Hoje a gente explica através da neurociência o que acontece dentro da hipnose não verbal, que é essa regulação através do sistema nervoso central. Sim, quando você fala assim, piora os sintomas, seria as catarses, né? Exatamente. Por que precisa ativar essas catarses? Porque vai trazer o sofrimento, né? Para a pessoa. Naquela hora. E depois, na primeira sessão, você já consegue resolver o problema dela? Na maioria das vezes, pessoas que procuram, elas já estão, assim, na tampa, né? Elas já estão... Qualquer coisinha que fala, já estão na emoção, realmente, para poder resolver aquilo. E a catarse é a nossa ferramenta de trabalho, vamos dizer assim. Nós não registramos só os nossos traumas na questão mente e cérebro. Cérebro límbico, neocórtex, não. Nós registramos no nosso corpo também. E quando a gente coloca a pessoa em catarse, ela consegue fazer alguns movimentos que ela vai ativar o nervo vago, ela vai ativar os sistemas dela para poder ir liberando todas essas toxinas, porque ela está fazendo esse movimento. Existe era até para mim ter trazido esse nome, existe um médico americano, e ele recebeu alguns soldados de uma guerra, e ele percebia que a demanda era muito grande, que era o transtorno pós-guerra, e ele recebeu essa demanda desses soldados e não estava dando conta de resolver. Porém, a observação dele observou que alguns animais, depois que passar por algum estresse, algum ataque, a hora que ele se afasta daquele ataque, ele se treme todo. Ele percebeu. E os nenéns, as crianças também, às vezes elas têm esse ímpeto de... E aí ele começou a fazer alguns testes, eles perceberam que existem técnicas que é justamente para a pessoa realmente ativar. É uma outra vertente, mas é fazer a pessoa tremer e ela vai conseguir ir zerando. A microfisioterapia, ela faz isso de outro modo. Eu não sou especialista, já passei
Já fui paciente de microfisioterapia, mas ela fala a questão do registro dos traumas do nosso corpo, e nós temos mesmo esses registros na nossa pele, no nosso corpo, conforme vai passando algumas experiências da nossa vida, vai sendo registrado tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. Seria as memórias celular, né? Sim. O biomagnetismo também trabalha, a programação bioenergética também trabalha. A hipnose não verbal é magnetismo puro. Então, olha só. Na verdade, todas as terapias, né? Elas têm o mesmo objetivo, só que o movimento delas é o que diferencia, né? Exatamente. Qualquer pessoa pode fazer hipnose? Criança, Sim. Adulto, qualquer idade? Sim, aí depende da especialização do hipnoterapeuta, né? Sim. Eu digo que eu não atendo criança. Só que até ontem nós fizemos uma constelação no nosso espaço. Nós temos espaço Instituto Betalu. Lá nós fazemos algumas vivências e constelação, porque o meu esposo é constelador. E aí foi feita a constelação, a menina entrou em catarse. E aí sai ele e eu falei, vem cá, vamos resolver. E aí nós resolvemos ali, né? Mas assim, a minha especialidade é mais os adultos mesmo. Mas qualquer um pode fazer. Ah, sim. Eu sei que você faz algumas vivências. Fala um pouquinho sobre as suas vivências que você aplica. Nosso objetivo, a princípio, nós fizemos agora, no mês passado, nós fizemos a vivência Sentir. Foi uma experiência bem legal. O Sentir foi justamente focado para os casais, porque nós sabemos que tem alguns casais que eles estão muito distantes, apesar de viver na mesma casa, dormir na mesma cama, mas eles estão a quilômetros de distância distantes um do outro. E o objetivo da Sentir foi exatamente nós ensinarmos também esse toque magnético de não precisar encostar na pele, mas sentir um ou outro, sentir o calor um do outro, sentir como que o outro realmente sente. Nós fizemos ativação da Kundalini com todos eles, para eles sentirem essa energia percorrendo o corpo deles. Que legal. Foi bem interessante. Foi um dia inteiro, nós ficamos 11 horas. É imersão mesmo, não é nem a vivência. Ah, tá. Porque a vivência é 4 dias, né? 4 dias, 4 horas. 4 horas. Mas a imersão foi 11 horas. Só paramos para almoçar e foi ali o dia todo. E foi muito gostoso. As pessoas saíram de lá assim. Você via o brilho no olhar do casal. Nossa, encontrei de novo. Foi bem legal a experiência. E em 2025 nós vamos lançar também. Olha que legal. Fala um pouquinho sobre a energia Kundalini, para as pessoas conhecerem, saberem o que é. A energia da Kundalini Por que fazer ativação? Por que ela é tão importante? Porque isso já é muito antigo, né? Muitas das vezes as pessoas estão sem energia. Muitas das vezes as pessoas estão agindo como robô. Não tem energia, não tem vontade de ir a lugar nenhum. A parte da prosperidade está desanimadora, porque não tem essa energia. A energia da Kundalini é a energia da vida. Se você olhar aí na internet, você vai ver ela percorrendo a sua coluna, ela sobe, ela desce. Mas como é que ativa? É lógico, tem que ter um profissional para poder fazer toda essa atenção. O terapeuta vai ver quais são as demandas. Primeiro tem que tratar essa pessoa, tá? No caso, mas na imersão vocês trataram? Sim, nós tivemos a parte da manhã toda para a gente tratar esse pessoal que estava conosco, olhar para essas demandas. Aí na parte da tarde, nós entramos e fizemos a parte da ativação. A pessoa sai mais viva, ela ativa partes boas que ela já tem. Então, se ela tem a criatividade, ela está meio desanimada, ela já dá aquele plus. Ela já dá aquela, nossa, que legal. É como se fizesse downloads de coisas assim... vai pipocando ideias boas. É como se você vai desenvolvendo as coisas que já estão... Você já tem aí as suas habilidades boas dentro de você. E ela vai potencializar isso dentro de você. A parte da sexualidade, que existe muito tabu. Muito tabu dentro da parte da sexualidade entre homem e entre mulher. Quando você ativa a energia da Kundalini do casal, a conexão dos dois, ela se amplia. A conversa. Tem hora que eu penso uma coisa, meu marido ali fala. Olha, é só quem convive conosco que fala, puxa vida, né? Como que pode? Estão bem realmente conectados. Sim. Então, assim, tem hora que eu penso, ou a hora que ele pensa, eu pego, sabe? E nossa, mas eu acabei de pensar nisso daqui. E aí fica até engraçado. A conexão do casal, ela aumenta
absurdamente. Né? Há essa conexão, esse entrelace entre os dois. Fala um pouquinho, assim, de algum dos seus, sobre os seus atendimentos. Algum relato, a experiência que você teve. Adoro contar histórias. Sim, vamos contar a história. Eu tive um caso de uma... Eu atendia em São Gabriel do Oeste, eu morava lá, né? Sim. E agora nós estamos em Campo Grande e atendo também online. E ela chegou para mim com uma demanda bem grave, vamos dizer assim. Ela ficou casada há 10 anos. E no meio desse caminho, ela teve que passar a casa que ela recebeu de herança para o marido. Teve que acontecer esse... Olha, eu vou passar para o seu nome, porque tem que fazer uma determinada situação aqui. E, enfim. Só que quando ao final desses 10 anos, eles se separaram, ele foi para uma cidade, e aí ela esperava a devolutiva, né? Quando não, ela recebe uma visita dizendo que ele tinha vendido a casa. De surpresa, assim, do nada. Ele vendeu, não falou para ninguém, e era uma herança dela. Então, assim, o sentimento de culpa dela ter feito isso, o sentimento de traição, de incapacidade, ela estava realmente muito detonada nesse sentido. Depressão, ideação suicida. Ela foi até a porta da delegacia para dar queixa e voltou para trás, que ela ficou com medo da polícia. Tamanho medo que ela estava do que estava acontecendo. Ela não tinha... O que está acontecendo? Ela ligou o luto e fuga dela e ela não sabia o que fazer. Apesar de ter... Porque, assim, a ideação suicida, a pessoa ela quer se livrar da dor. Simples assim. A pessoa que ela tem depressão e ela tem essa ideação, que tem que ser olhada com bastante atenção, ela quer só se livrar da dor. Por isso, o processo terapêutico, ele é muito importante. Eu digo que o processo terapêutico, junto com a medicina convencional, é um excelente casamento. Exatamente, é um complemento, Exato. Né? Porque vai tratar o eu por completo. Né? Eu acredito que não existe duas partes. Existe a parte do vamos olhar para esse ser e vamos tratar ele. É esse que é interessante. E aí ela veio para mim, né, nessa situação. E era bem complicado. Mas foi, enfim... Eu percebi ali que tinha algumas demandas dela que não tinha minha expertise, que era a parte da constelação, que tinha algumas situações que ela tinha que olhar. Então, foi feito um trabalho duplo. Então, eu fiz a hipnoterapia e foi feito a constelação com ela também. Sim. Tá? Que não foi eu que fiz. E foi incrível. O áudio que ela mandou para mim, até tá no meu site, tem um áudio. Ela dizendo assim, você tinha que ver. Eu lá na audiência, porque eu instalei uma âncora de PNL nela. Então, nós fizemos todo o processo. E aí, ela já tinha conseguido fazer a denúncia. Já estava tudo certo. Já tinha ido na advogada. As coisas estavam caminhando já. E aí, no final, olha, eu vou ter que ir para audiência. Vamos instalar uma âncora. Instalei uma âncora nela. E aí, quando ela chegou, uma âncora da calma e da tranquilidade. Então, a hora que ela sentou na frente do juiz ali, ela ativou a âncora dela e estava ali, linda, plena, feliz. O áudio dela é muito engraçado. Ela, Roberto, você tinha que ver. Eu ativei minha âncora e eu olhava para a cara do advogado e dava risada da cara dele. Uma pessoa que não conseguia nem fazer o BO. Foi maravilhoso. Então, assim, esse caso... Ela conseguiu e, assim, eu acredito que já deve estar para resolver. Ela está bem, já arrumou outra pessoa, seguiu a vida dela. Questão de justiça não é a minha vertente, aí ela já está resolvendo com a advogada, mas ela tem saúde mental hoje. Para poder encarar isso daí, para poder encarar a vida dela. E é isso que importa. Ela já tem essa saúde mental para seguir. Ela não tinha. Ela queria sumir, porque o sentimento de culpa dela era muito grande. Incompetência, sentimento de traição. E aí tudo foi olhado dentro do processo da hipnoterapia. E tem um outro caso de uma senhora que tinha... Ela tinha bem rica. Sim. Só que ela não achava que ela não merecia ganhar nenhum presente. Nenhum copo. Nada. Não, eu não me sinto merecedora. Não, mas outro dia meu marido quis me dar um carro, eu acho que tem outras pessoas precisando. Ela não aceitava realmente ganhar. Foi muito interessante o caso dela... fora outras vertentes, né? Que ela também queria emagrecer, etc e tal. Mas o foco principal era a questão do merecimento. Foi feita a regressão dela. E aí, qual que era o problema dela? Ela era muito apegada à mãe. Aí a mãe teve o irmãozinho.
O irmão nasceu e aí a mãe ia dormir e levava o nenê junto. Não era mais ela que ia pra cama. Aí a mãe dela, muito carinhosamente, conversava agora. A mamãe vai dar mamar, vai cuidar do bebê. Daqui a pouco eu converso com você. Só que na mente de uma criança ficou registrado que só ele merece, eu não. É uma mente de uma criança. Quando nós falamos que algumas demandas que nós temos hoje, emocionais, elas são registradas numa mente infantil. Que a maioria das demandas hoje emocionais, de todas as doenças que eu falei aqui, ela está registrada primeiramente lá na infância. Até os 7 anos. Nós falamos até os 7 anos, mas isso daí tem ali uma... Mas dependendo de como ela interpreta. E aí foi feito, né? Nós fizemos, ressignificando. 1 ano depois, eu fui dar uma palestra lá em São Gabriel, conversando com ela. Eu falei, olha, toma aqui o livro, eu estou aqui te devendo esse livro, eu quero te dar esse livro. E na hora, eu falei, vamos ver, né? Se ela, nossa, esse livro, que legal! E aí, conversando. É mesmo, né? Eu não queria ganhar presente. Mas agora eu adoro. Meu marido agora já me dá presente. Eu tô toda feliz. Olha que maravilha. Que maravilha. Ressignificou aquilo, né? Porque, às vezes, a pessoa não se sente merecedora de absolutamente nem da saúde. Verdade. Eu posso te trazer o caso do câncer, que eu tenho especialização em hipno-onco. E eu fiz a especialização quando uma paciente minha de Santos e a minha cunhada... As duas deram câncer. Assim, uma atrás da outra. E aí eu procurei um colega, que é especialista no Rio Grande do Sul, e ele estava formando turma para dar essa especialização, e eu fiz logo na primeira turma, e foi incrível. E eu digo para você que tanto a Kelly, inclusive, ela está nesse livro. A história da Kelly está nesse livro. Né? Tanto a Kelly quanto a minha cunhada... Principalmente a minha cunhada aqui, que eu acompanhei, se você perguntar para ela na quimioterapia se ela teve vômito, tontura, ela vai falar para você. Não. Olha. Por quê? Foi feito um tratamento mental nela antes. Tá, ok. Você tá com câncer, ok. Você tem que fazer o quê? Quimioterapia? Ok, tem que fazer. Vamos fazer. Ela não aceitava. Ela não aceitava o tratamento. Inconscientemente... vai dar o bafafá, tá? Inconscientemente, paciente oncológico, inconscientemente, devido às demandas emocionais, ele já não quer mais viver. Por isso que eu falei que ia dar um bafafá. Já perde a esperança, né? Perde uma esperança. E aí ele desenvolve aquela doença. E aí, no caso dela, aconteceu alguns fatos na infância, que aí agora na vida adulta, um fato semelhante aconteceu, muito semelhante com na infância, e aí 3 meses depois a coisa foi acontecendo e aí descobriu o câncer. E a mesma coisa aconteceu com a Kelly, lá em Santos. Aconteceu fatos da infância, de violências e assim por diante. Na vida adulta, aconteceu um fato muito grave de violência. A mente dela fez a mínima ligação entre os fatos. E para ela se defender de alguma forma, não quero mais estar por aqui. Câncer. E aí deu. Tanto que elas cuidam, obviamente. Mas foi feito o tratamento, tanto numa quanto na outra, com a hipnose. E também a gente fez com constelação. Os dois. Os dois juntos, né? Sim, foi feito. Porque eu digo o seguinte, todo terapeuta não tem uma especialização só. Porque ele vai abrir aquela caixinha de Pandora dele, peraí, deixa eu ver o que eu vou usar. Que é justamente pro benefício daquela pessoa que está procurando. E no caso delas, quando você fala dessas doenças mais graves, você tem que associar terapias diferentes. E principalmente, dar as mãos pro médico. Exatamente. Principalmente. E aí, no caso, eu queria até entrar um pouco dentro disso, o que é a questão da mente subconsciente, que isso daí serve para qualquer parte da hipnose não verbal, ou para hipnose clínica, e assim por diante. Nós, seres humanos, recebemos alguns comandos e aceitamos como verdade verdadeira daquele que eu acho que eu admiro. É uma figura de autoridade. Exemplo, criança. Quando você fala para uma criança assim... Menino, dinheiro não dá em árvore. Para com isso. É uma crença, né? Você acabou de instalar com sucesso uma crença financeira lascada dessa criança,
que muito provavelmente ele vai crescer e vai lembrar do comando da mamãe. A minha mãe falou que dinheiro não dá em árvore. E aí ele vai entender que eu tenho que trabalhar pra caramba. Muito para conseguir ter o mínimo. Muitas das vezes. Depende da crença, lembra? A mente da criança. É uma mente infantil que está interpretando. Simples assim. Então, mas como que acontece? Eu vou dar outra... Vai dar outro bafafá. Aí você pega religiões. Como que existe abuso sexual dentro das religiões, gente? Porque aquelas figuras estão vendo aquelas outras figuras como autoridade. Então, tudo aquilo que ele fala entra como verdade verdadeira. Eu acredito em você e não tem como questionar e acabou. Isso acontece dentro da política, acontece dentro das religiões e acontece também dentro dos consultórios. Então, quando alguém fala assim, olha, você tem 6 meses de vida. Eu preciso dizer para você o seguinte, que quem determina se você vai viver ou morrer, não anda na Terra, não. É simples assim. Vamos buscar quantas histórias que nós temos hoje de superação. Quantas histórias você procurar é porque não vende notícia boa. O que vende é notícia ruim. Você pode observar a grande mídia por aí, ela ganha dinheiro com notícia ruim. De quantos % de pessoa que fez isso, que morreu, não sei o quê. Na época que nós sabemos, muitas pessoas morreram foi de medo, de por pavor, apesar de todo o contexto. Mas quanto que foi impregnado porque aquilo entrava como verdade verdadeira? Quantas pessoas você já ouviu falar, não, eu vi lá no jornal, é verdade. Principalmente as pessoas mais simples. Porque fica muito conectado nas notícias, né? Nos noticiários. Exatamente. Eu acho que hoje está acontecendo um movimento um pouco diferente. Sim. E eu falo, até a questão da internet ela é positiva nesse sentido. Muitas pessoas não estão mais aceitando... Não, peraí, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Vão escutar o que eu estou falando? Peraí, deixa eu pesquisar, ver se faz sentido. E é isso aí. Pesquise. Porque o fato de quando você aceita aquilo, a verdade verdadeira, e se a pessoa está mentindo para ti? E aí entra dentro o quê? Da mente subconsciente. Às vezes a pessoa determina algo para você porque ele é uma autoridade. Não, é aquilo ali. Não, fulano falou e é aquilo ali, acabou. E não é bem assim. Nós temos que ter essa questão de mudar. E aí, como que nós mudamos as crenças dentro de um processo dele? Né? Dentro de um processo desse. É igual outro exemplo bem legal que eu gosto de dar. O fumante. O fumante é ótimo. O fumante fuma a vida inteira. Todo mundo fala assim, olha, você pode morrer. Ah, não tô nem aí pra você. Vai ele no médico, que é uma figura de autoridade, fala assim, meu senhor, se você não parar de fumar, dentro de 6 meses você vai morrer. O instinto de sobrevivência dele, na hora vai apitar, vai falar assim, peraí, eu vou morrer? Porque uma das coisas que é mais importante para todos nós aqui, apesar de tudo, é a sobrevivência. Nós estamos aqui para perpetuar a espécie. Isso aí é nosso. Não importa quem é. Estamos aqui para perpetuar a espécie. E aí, quando essa pessoa escuta, ela liga na hora, aquela parte, peraí, eu não quero morrer. Eu quero viver. E aí, automaticamente, ele para, sem muito esforço. Porque a força de vontade, as pessoas falam muito erroneamente da força de vontade. Fulano não tem força de vontade de parar de fumar, não tem força de vontade de trabalhar, não tem força de vontade... A força de vontade é algo muito... Nós falamos dentro da hipnoterapia que ela é assim, ela começa aqui, ela acaba aqui. Ela não tem força de vontade na academia, ok, ela começa a academia aqui, animada. Ai, que legal. Na quarta-feira, puxa vida... Na sexta, não, sou filho de Deus, tenho que tomar aqui uma cerveja, tenho que comer uma feijoada, adoro uma lasanha. Né? Deixa quieto esse trem de academia. Então, o que acontece? A mente dela está sabotando. Ela não tem algo por trás, emocional, para sustentar isso. Eu tenho um exemplo de uma amiga, que há muito tempo atrás, na porta da escola, ela escutou assim, nossa, você está grávida? Ela não estava grávida. Não. Daquele dia em diante, como se não houvesse amanhã, ela foi para a academia, emagreceu. Hoje está ganhando para tudo quanto é lado, corre para tudo quanto é lado, ganha medalha para tudo quanto é lado. Por quê? Dentro da parte emocional dela, jamais alguém me julgar
Olha, a emoção dela foi muito forte. Eu não quero ser julgada que eu tô gorda. Bem assim. Eu quero ser julgada que eu tô em forma, que eu tenho saúde. E ela correu para onde? Para cuidar disso. Porque ela teve um fator emocional forte que forçasse ela a isso. A pessoa que ela fala assim, eu sou racional. É mesmo? Você tem filhos? Tenho. Mas e se acontecer de alguém atropelar seu filho e acontecer um fato muito triste dele partir? E for de propósito, assim, que o cara fez. Eu vou e mato ele. Ah, então você é racional. Simples assim. Nós não somos. Todos nós, seres humanos. Até aquela pessoa que parece que... até a pessoa mais fria, ela está sendo friamente emocional. Para se defender. É um bloqueio. Eu não quero, já fui muito magoada, eu não quero, mas então todo mundo fica aí, eu fico aqui, que para mim tá tudo bem. É até meio inconsciente, né? As pessoas nem percebem, né? Exatamente. Hoje se fala-se muito em ansiedade, depressão. O que a hipnoterapia vai ajudar? Olha, os casos são... Aleatórios? Mas são maravilhosos, assim. Porque assim, ó, eu tenho ansiedade, ok? E o que isso daí te atrapalha? Atrapalha assim. A gente tem que entender que as emoções, elas são necessárias. Se você assistiu o filme Divertidamente, o 2, você vê o iniciozinho da ansiedade, legal. Quando ela fica doida, pronto, aí tá o problema. Quando nós temos o ímpeto de ir atrás, de buscar, de querer ter resultado, legal. Quando aquilo se torna... O que é ansiedade? Você tá com a cabeça muito no futuro. Demais lá no futuro. E aí, em vez de você planejar uma coisa positiva no futuro, que você está buscando um resultado, você começa a imaginar cenários negativos. Você faz uma ponte ao futuro negativa. E aí, isso é o malefício da ansiedade. O que a hipnoterapia traz? Só que, veja bem, se ele está vendo que tem algo que vai fazer mal para ele lá na frente, é porque o problema está lá no passado. O que ele aprendeu na infância, que lá atrás, o que ele aprendeu? Que fez sentir tanto medo que isso vem disparando. Porque eu digo para você o seguinte, eu costumo ensinar as pessoas, se você olhar aqui, ó, linha reta, mas se alguém se mexer ali, você vai perceber. Imagine quanto que nós conseguimos captar em volta de nós aqui de informação. Por que nós temos isso? Defesa. Então, às vezes a pessoa está num ambiente seguro, e, de repente, começa a palpitar. Alguma coisa captou. Que fez a mínima ligação entre os fatos da mente hoje e com aquele passado. Mas essa mínima ligação entre os fatos, de forma... Ela vai lembrar, literalmente? Não. Ela só vai acionar o sintoma. O sininho. Tem um negócio parecido aqui, vai te colocar em risco. Sai daqui. Liga o luta e fuga. E aí é onde começa. Se você observar a ansiedade... Presta atenção. Ela dá palpitação, começa eufórico, né? Começa a respiração acelerar. O sangue vai para onde? Para as extremidades. A pupila dos olhos dilata. Aí, se você for olhar, como é que fica uma pessoa que vai fazer uma corrida? Ela precisa de todas essas ferramentas para correr e sair correndo. Se você observar como a pessoa fica de modo... quando ela está em crise de ansiedade, uma pessoa que acabou de correr, os sintomas são iguais. Porque ela está se preparando para correr, fugir. Eu quero sair daqui. E aí é onde nós tratamos dentro do processo da hipnose. E lá, qual que foi a primeira vez que você sentiu isso daqui? Vamos ressignificar? Vai apagar o fato? Vai apagar o fato? Não. Mas é como se você trocasse de óculos. Você vai viver no mesmo ambiente familiar, você vai viver no mesmo lugar, só que você vai ter percepções diferentes, porque aquilo ali foi resolvido. Você não vai esquecer. Você vai simplesmente deixar de encontrar aquela emoção para disparar aquele gatilho lá na frente. Se for uma memória que estava esquecida, igual o caso de uma mulher que eu atendi, que o motivo da ansiedade dela foi na hora do parto, quando ela nasceu. Foi muito interessante que ela estava na minha poltrona, toda esticadinha. Ela falava, aqui está muito apertado. É muito interessante, eu sou apaixonada por isso. Aqui
tá muito apertado. E aí, o motivo... Ela chegou pra mim, Sim. e ela não conversava comigo assim. As pernas dela ficavam assim, ela ficava assim, tremendo o tempo inteiro. E aí, já na segunda sessão, ela tava... Mais calma. Sim, porque aquela primeira a gente ressignificou. O problema estava lá. Do dia que a mãe ia parir ela, e o pai dela foi para boteco, bebê. Ali ela sentiu muito medo. O bebê sentiu medo, a criança sentiu medo. Ela nasceu, mas ela sentiu medo. Aí foi ressignificado. E aí ela conseguiu seguir. Aquele sintoma das tremedeiras, como ela ficava, que era bem assustador, como ela estava, já não tinha mais. Esse é o que a hipnoterapia consegue trazer. Mas o que eu costumo dizer, e eu bato em cima, atitude mental tem que estar 110%, eu não quero mais viver isso. Porque existem pessoas que vê vantagem em ficar doente. É o ganho secundário, né? Ah, você vai agora conseguir se tratar, você vai ficar bem, você vai conseguir ter uma carreira legal. Ah, meu marido vai parar de cuidar de mim? A minha mãe não vai mais cuidar de mim? Ah, eu volto depois. Entendeu? Acontece. Pois é. Eu sei que você dá alguns cursos online e presencial, né? Sim, o online eu tenho o método Ponte ao Futuro. Sim. Que ele é 21 passos para chegar no objetivo. O que eu trabalho dentro desse método Ponte ao Futuro? Eu trabalho algumas demandas emocionais, porque eu coloco a pessoa para fazer uma carta, um negócio bem forte. Como que funciona esse curso? Tem um vídeo que eu explico e tem um áudio para a pessoa seguir passo a passo. O que mais que eu tenho que fazer? Segue passo a passo. É simples, só seguir aquelas sugestões que estão ali. E nós vamos trabalhar a abundância, nós vamos trabalhar a autorresponsabilidade, que vem bem junto com isso que eu acabei de falar, né? Eu quero me livrar aqui dessa mochila, mas não sei se eu quero me livrar. Trazer essa autorresponsabilidade, que quem é dono do meu futuro sou eu, não é o outro. Né? Nós vamos falar sobre realmente, qual que é o seu desejo? Ah, eu tenho desejo, sei lá, de comprar um carro zero. Então vamos sentir isso. Então, nós fazemos essa... Porque nós temos que nos alinhar com essa vibração positiva, essa energia daquilo que você quer. Você tem que se igualar com isso. Mas nós limpamos um pouco de traumas, aí, a poeira emocional dentro do método Ponte ao Futuro. Trabalhamos a parte da autorresponsabilidade e nós chegamos no objetivo. Nós fazemos uma ponte ao futuro, literalmente, através de induções dentro desse curso que eu tenho. Não são 21 dias, porque é muito mais tempo. São 21 passos. É sentar e fazer, é se dedicar. Eu quero resolver. Ok. Então você vai resolver. Então são 21 passos, vai escutar. Aí tem assistência, tem um suporte pela Hotmart. Que legal, que né? nós damos. E tem o presencial, que a partir de 2025 eu vou dar curso de formação para os terapeutas do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Legal. De hipnose não verbal, que é trabalhar a parte do magnetismo, que é trabalhar a parte... Nós conseguimos fazer alguns atendimentos à distância, nós conseguimos fazer resolução, a pessoa está com aquela crise de ansiedade, coloca ela em transe ali, é rapidinho, é muito mais rápido o atendimento com a hipnose não verbal. Você pode, dentro do seu processo, você pode colocar a pessoa em transe e aplicar o seu processo, ela vai ali bem profundo, e aí aquilo ali vai bem no subconsciente, ela tem uma assertividade bem profunda mesmo dentro daquilo que você faz. Então, todas as técnicas vai ser potencializada porque você acessa a mente subconsciente. Sim, que legal, né? Vamos falar um pouquinho sobre o seu instituto. Qual é o objetivo do seu instituto? Olha só, tá nascendo um projeto tão gostoso. Sim. Sabe, eu acho ele grandioso, eu vejo ele porque através do Instituto nós vamos conseguir dar os cursos, nós vamos fazer as constelações, fazer esse trabalho, fazer esse trabalho trazendo a questão das mulheres também, né? A partir de 2025 eu tenho projetos para fazer vivências com as mulheres, para trabalhar essa parte da sexualidade. Porque entre as conversas em off, tem mulheres que nunca chegaram no orgasmo.
A gente precisa conversar. E aí a mulher, ela se sentindo num local seguro, comigo, no caso, terapeuta, que nós vamos estar ali para fazer essa demanda, vamos trabalhar isso daí, vamos ver o porquê, fazer essas vivências femininas, se conectar com a sua essência. Porque hoje eu digo para você que, muitas das vezes, algumas mulheres passam por isso. Caladas, né? Caladas, mas é crença. E eu falo para você do homem. Hoje, eu vou falar um pouquinho, ejaculação precoce. Por que o homem tem isso? Porque o homem foi criado, não, agora você já é jovenzinho. Hoje não tem tanto essa questão que eu vou falar, mas tinha muito, não, você tem que ir para casa das primas. E ali não tinha o encantamento que você tem que ter com a sua esposa. Hoje você tem a pornografia, que é um vício que ela detona qualquer casal. Porque a recompensa, assistindo um filme pornográfico, ele é muito mais rápido para o seu cérebro, para sua mente, do que o ato em si. E aí, nós trazemos dentro do Instituto, trabalhar o quê? Trabalhar essa sensualidade de forma respeitosa, todo mundo com roupa, tá? Sim. Porque nós trabalhamos a energia, tá? E a mente. Deixar bem claro, né? Senão... Bem claro. Trabalhar essa sexualidade, sim, de forma que um entender o outro, quando nós fazemos em casal. Um entender o outro, o momento do outro. Nossa, vai ser muito legal, hein? Essas descobertas do outro. Às vezes, a mulher passa 20 anos casada e não falou nada. O homem passa muito tempo e também não fala. E aí, onde que está a verdade do casal? O casal, ele é o quê? Um complementa o outro. Por isso existe a questão do divórcio, do separar. Não tem diálogo. Não tem a energia, não estou trocando energia com ele. O que mais vai ter no seu instituto? Essa vivência sentir, como eu disse, sim, que é do casal. E também nós vamos fazer individual para as mulheres. Os cursos, né, de formação de hipnose não verbal. E as rodas de constelação. Essas rodas de constelação nós já estamos fazendo. Nós estamos divulgando nossas páginas do Instagram. E aí é maravilhoso, né? Porque daí às vezes tem a constelação e às vezes tem alguma coisa, eu já pego, já trato a pessoa ali na hora, igual aconteceu esse final de semana, já resolve, que é justamente essas questões terapêuticas. É um apoio, né? Um vai complementando o outro. Complementando o outro. Nós acreditamos, sim, que não existe uma maneira de tratar. E nós estamos abertos o quê? Roberto, vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma vivência, vamos falar um pouco de biomagnetismo com hipnose não verbal? Vamos? Porque eu sinceramente, eu acredito que uma complementa a outra, sim. Sim. Justamente para trazer, às vezes a pessoa ela não precisa da hipnose, mas ela precisa do magnetismo. Exatamente. Ou ela precisa dos dois, igual o caso do primeiro caso que eu contei para ti aqui. Ela precisou das duas técnicas para poder tirar ela daquele fundo do poço que ela estava. Para trabalhar tanto eu aqui, quanto a ancestralidade dela lá. E resolveu. O que fez você escrever livros? Porque eu sei que você tem alguns livros aí, né? Eu tenho esse livro, que foi aqui, o pessoal do Hipno-Onco, nós nos juntamos e até o Rubens, que é que está encabeçando o projeto, e cada um escreveu os seus tratamentos, é muito legal. Né? Tem vários autores aqui. Aqui fala os relatos das pessoas? Todos os relatos, né? Cada um relata uma história bem legal. Que legal. É um livro que é gostoso você ir lendo, porque tem as histórias das pessoas de superação. E você vê as histórias reais do que a hipnoterapia consegue fazer para poder auxiliar essa pessoa a ter saúde mental novamente e seguir. Sim. E tem o segundo livro que está na Amazon, né? Que esse também foi com o pessoal do Instituto Bem, que é do qual eu fiz o curso de hipnose não verbal e agora eu sou trainee, né? Que eu vou dar a formação. Sim. Tem mais esse outro livro aí. E tem outros, né? Tem uns 2 que eu tô escrevendo. Tá ainda lá no computador. No ano que vem. Mas o ano que vem já vai sair já. Ano que vem sai. A hipnose, ela é reconhecida no Sistema Único do SUS? Sim. A hipnose, ela é reconhecida também pelo Conselho Federal. Obrigado. Conselho Federal de Medicina, Fisioterapia, Psicologia e Odontologia. Olha, indicada. E tem também as anestesias hipnóticas, né? Que às vezes a pessoa não pode tomar
anestesia, Ah, e aí uso da hipnose. Porque tem um estado que nós colocamos que é estado de Isdale, que a pessoa não sente dor. Inclusive, essa técnica é usada para dores intratáveis. Pessoas que já, né, tá com aquela dor, não tem o que fazer, para dar qualidade de vida, naquele momento da vida. E aí é utilizado também. Então, assim, a hipnoterapia, ela é muito ampla e ela tem que ser divulgada. Porque imagina a pessoa que nem morfina resolve. Você coloca ela no estado que ela vai conseguir dormir, ter qualidade de vida. é bom pra insônia, né? Sim. Eu tenho um caso muito legal de insônia. Uma menina veio... a história dela tá nesse livro. Tá nesse livro? Ah. Ela veio pra mim, eu tô com insônia, vazio interior, não consigo dormir, chorando, e a situação dela tá bem desafiadora. Ok. E ela tinha fibromialgia. E ela não quis olhar pra fibromialgia. Tudo bem. Eu quero, o que tá me incomodando hoje é insônia e esse vazio. Fizemos a regressão dela. Nós fomos lá quando ela tinha 4 anos de idade e ela viu muita violência dentro da casa dela. Muita violência. E ela também passou por violência. Mas não é violência de apanhar mesmo, né? E aquilo foi ficando cada vez mais pesado para ela. Eu vou dizer uma coisa para você. Chega um momento da nossa vida que a nossa mente, ela chega, ela vai assim, ó, chegou, já deu. Aí sim começa a estourar um monte de sintoma. Começa a acontecer os sintomas, porque não aguento mais. A mente está pedindo para você olhar. Às vezes, você apenas tomar remédio para passar o sintoma, é só paliativo. Aí a pessoa ela toma um remédio, passa o sintoma naquele momento, aí piora outro sintoma. Não, é para você olhar para esse sintoma aqui, é para você resolver isso aqui. E aí, no caso dela, ela só olhava para essa questão da insônia e não olhava para a fibromialgia. Nós tratamos, fizemos... No caso dela, foi apenas porque a hipnoterapia ela é curta. Não é um processo longo, porque nós vamos lá no fato. Não é um ano. Não raiz. É isso. Vai lá na raiz. Lá na primeira vez que aconteceu isso. Nós fizemos 3 sessões. Sessões não são de 1 hora. Leva, às vezes, 3 horas. Tá? Uma sessão? Sim. Porque assim, ó, eu não vou parar uma sessão, eu tô lá no meio do enrosco, Sim. deu seu horário, você tem que ir embora. Não existe isso. Sim. Isso é uma falta de respeito com a pessoa. Você larga a pessoa na rua, o que pode acontecer? Não, se abriu, você tem que fechar. Sim. Resolver. Então, muitas das vezes, já demorei 3 horas. Porque é o que vem. Às vezes você acha que vai demorar 3 horas. Não, demora 1 hora. Ah, isso aqui é rapidinho. Não. Não se sabe. Então, nós nunca subjugamos. Tem que aprender a primeira coisa. Não coloca ali, é isso aqui. Não. A mente é algo assim, é novo, toda vez é novo. E no caso dela, nós fizemos, foi 3 sessões que nós fizemos. Sim. E no final, na última, eu falei, aí, tô dormindo, tô bem, tô feliz, não sinto mais nada. E eu preciso te contar uma coisa. Aí eu parei, tá, o que você precisa me contar? Falei, olha, quando eu vim fazer a primeira sessão com você, eu tinha ido, ela de São Gabriel, ela tinha vindo aqui, e o pessoal do INSS falou que ela tinha que ser aposentada por conta da fibromialgia. Ela não tinha mais condições de trabalhar. E ela falou que não. Ela tinha que trabalhar, porque ela tinha que trabalhar. Mesmo então, ela ia continuar tomando os remédios. Só que aí, no dia seguinte, ia ser a consulta, a terapia comigo. E aí ela fez a primeira sessão comigo. E ela falou assim, Roberta, eu fiz a primeira sessão, fui para casa, dormi como se fosse um neném. E eu não tomei mais nenhum remédio de lá para cá. Olha, na primeira sessão? Aí porque é a principal. Não é a análise de caso, tá? É aquela que, no caso, é a primeira sessão, é a sessão principal, né? Vamos dizer assim. Aquela foi buscar, né? Sim. Aquela quis tratar, né? Primeiro a gente conversa. Sim. Vamos ver, você vai entender o que é hipnoterapia mais a fundo e eu vou entender o que está acontecendo aí. Sim. E aí depois tem a sessão principal. Agora nós vamos, né, para a batalha, vamos dizer assim. Vamos resolver. Aí é aquela sessão. E aí ela falou para mim, eu não tomei mais remédio. Olha. Eu fiquei bem.
foi tão gostoso escutar isso, porque ela escondeu de mim, eu não sabia. Ou seja, nós não tratamos para fibromialgia, nós olhamos para insônia. Mas como assim, então? É porque a mesma causa da fibro era a causa da insônia. Ou seja, ela já tinha escutado o sinal na fibro. Ela já tinha tido sintoma. Ela foi olhar de outro jeito, tentar de maneiras... Enfim. E aí aumentou o volume. Ah, você não ouviu? Então, peraí, insônia. Você não ouviu de novo. Agora a voz interior. Vamos colocar dessa forma. Aí foi onde ela foi buscar. E resolveu. O nosso corpo é muito inteligente. Olha, eu digo assim, mas eu tenho isso. O seu corpo é inteligente. Ele tá te avisando que você tem que olhar. Quando a gente tem saúde mental... Olha a reportagem, não sei se você viu, do Dr. Ray. Cuidou tudo. Não comia açúcar, não comia pizza, não sei quantos anos, não fazia isso. Tá com câncer. E ele mesmo fala. Eu era estressado. Cortisol dele lá em cima o tempo inteiro. Cirurgia atrás de cirurgia. E a saúde mental? Às vezes é a mais importante e as pessoas não olham, né? Não olham. Eu falo pra você que é a raiz. É a raiz Só do que eu sou problema. do tipo assim. Sim. Eu digo pra todo mundo. Nós não somos só corpo, que é o físico. Não somos só mente. E não somos só espírito. Ok? Nós temos que olhar para os três. Nós temos que olhar de forma 360. Chegou para mim uma paciente, depressão. Ela não tinha força para poder fazer a sessão principal dela. Eu nunca tinha visto aquilo. Ela não tinha força para falar. Porque a pessoa, ela troca comigo. O que está acontecendo aí? Ela vai falar para mim. Ela vai me dar direção. E aí eu vou usar as minhas técnicas para poder resolver aquilo lá com ela. Sim. Eu digo que quem resolve é a pessoa. Como a anamnese ela é muito poderosa, e todos os terapeutas têm que fazer a anamnese ela é do início ao fim do tratamento, não é só na primeira sessão. Às vezes lá na segunda você, tem um negócio aqui, tem que olhar. E aí eu fiz a sessão dela e depois eu peguei, encerrei, deu uma resolvida assim que eu falei, não ficou legal isso aqui. Tem alguma coisa aqui. E eu sabia que ela tinha feito bariátrica. Eu falei, então, você tá tomando as suas vitaminas? Pois é. E ela chorava, assim, ela começava a conversar, e eu chorava, não parava nunca mais de chorar. Eu não tô tomando. Por quê? Esqueci. Mas por que ela não tava tomando? Realmente, a mente dela estava ali, como que a palavra para usar? A mente dela estava tramóia com ela, né? Tava como se... eu esqueci a palavra. E esqueceu de tomar as vitaminas. Todo mundo sabe que paciente que fez bariátrica tem que tomar vitamina. Vitamina D, vitamina B12, tem que tomar todas as vitaminas que o médico passar. Se ele não faz o controle, ele pode entrar no estado depressivo grave. É a suplementação, né? Sim, tem que fazer. E ela não estava fazendo. Aí eu falei assim, é o seguinte, nós vamos marcar uma segunda sessão, mas primeiro você vai fazer todos os seus exames, todos. Vai procurar um médico. E aí, depois nós vamos retomar, ok? E aí você vai começar a voltar a tomar suas vitaminas. Ela falou, tudo bem. Passou um mês, tá? Roberta, eu fui no médico. O médico perguntou pra mim como é que eu tinha cabelo na cabeça ainda. Porque eu não tinha mais vitamina no corpo. Olhei. E se você pesquisar, vitamina D, ela é extremamente importante para o nosso humor, sistema imunológico. E se você não tem isso, você pode ter problemas de humor, problemas depressivos. Então eu digo sempre, nós temos que fazer atenção a tudo. Eu sempre peço, se eu vejo uma pessoa com estado crítico, procura um médico, vai fazer todos os seus exames hormonais, aí depois nós vamos olhar para isso. Que legal, né? Ai, adorei.
É muito bom compartilhar. Adoro contar todas as histórias. Nossa, mas é muito bom, né? Compartilhar essas experiências, saber, né? Ter esse conhecimento. E se as pessoas quiserem te procurar? Me fala pra mim do seu Instagram, do seu site. Olha só, deixa até, como o site ele é um neném, vou passar rapidinho para vocês aqui do site. O site é www.institutobetalu.com.br/hipnoterapia. Tá. Depois eu mando para vocês. Tá? Aí dá para fazer agendamento. Também dá. Dá para fazer tudo. E tem o telefone, tá? Que é do consultório, é o 679 9658 1151. Tá. O seu Instagram? É @Roberta_hipnoterapeuta. Tem Facebook? Então, de vez em quando eu passo por lá. É. Mas é mais o Instagram, né? É mais o Instagram. De vez em quando eu passo por lá, no Face. Mas eu tenho sim, deixa até ver aqui. Eu passo pra você. Eu sim. não lembro. Tá. É mais Instagram, o telefone, o WhatsApp e agora o site, que, né, nossos contatos aí. Tá. E se as pessoas quiserem adquirir o seu livro? É pelo WhatsApp. É pelo WhatsApp? Sim, nesse livro. O outro livro, eu também passo para você o www, porque ele tá na Amazon. Amazon? Como é o nome do livro da Amazon? Esse daqui é aí junto já com... pra gente divulgar já, né? Pra falar. Desse outro livro que tá no Amazon, ele fala sobre hipnose também? Fala sobre hipnose, sobre os tratamentos. Sobre os tratamentos, tem casos? Nossa, tem muitos. Só que lá nesse daí, eu falo sobre relacionamento. Porque nós estávamos em vias de fazer o Vence Sentir. Eu falei, vou falar de relacionamento. E falei ali. E dei algumas dicas, que eu tenho várias dicas, até de cores, de fotos, do que colocar no quarto ou não, né? Porque eu até não falei, eu também eu fiz tanta coisa, eu sou feng shuísta, né? Então aí eu dou essas dicas. Bom, gente, para ter uma saúde mental até dentro do quarto, nós temos que fazer Caminhos para a Consciência. Esse livro tá no site da Amazon. Sim. Tá? E esse daqui compra direto com você comigo pelo WhatsApp. Isso, exatamente. E quem passa, só interromper, quem passa com a consulta comigo, eu dou o livro. Olha, que legal! Eu dou de muito presente. Muito bom, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não. Roberta, foi um prazer receber você aqui no podcast Caminho do Equilíbrio. Eu amei. Que bom, muito obrigada. Gratidão mesmo. Gratidão. Olá, gente, muito obrigada. Até o próximo episódio. Eu quero agradecer os meus apoiadores. Chakra Mancala, Comic Bike, Águas Kangen, Kellen Aracaki, massoterapeuta, O Quinto Elemento, Patrícia Leal, terapeuta Cura Master, Aura Master, Priscila Arteman, massoterapeuta, Diagno Vet, laboratório veterinário, Rose Lima, bonífica, Domínio Auto Reparo, Silmara Chiroma, terapeuta integrativa e Nathalie Teles, treinadora comportamental e O Quinto Elemento. Até a próxima!